E aí galera, bem-vindo de volta ao seu canal. Bom, hoje nós temos aqui algumas informações um tanto diferentes. Vamos falar sobre uma informação muito séria, muito importante, que você provavelmente já está cansado de ouvir falar sobre. Mas nós vamos analisar de forma aprofundada aqui, com a mente bem aberta, compartilhando algumas opiniões e informações concretas, né? Então vamos falar sobre o porquê está tendo tantos casos de mortes relacionado ao monstrinho 19 aí, ao Corona Monstro 19 aí, né? Então, vamos falar sobre isso. Temos aqui algumas informações para entender melhor isso aí. A gente tem que entender aí como é preenchido a declaração de óbito, enfim. Vamos fazer algumas comparações como um todo, visando aí, tentando entender o que o sistema está propondo para implementação em um futuro próximo, né? Porque na realidade o que a gente tem nesse exato momento na realidade é fazer com que as pessoas se tornem ignorantes, não vejam o que está acontecendo, para que quando eles percebam já está tudo implementado e não tem volta. Mas enfim, quer ter essas informações? Vem com a gente! Bem-vindo de volta, pessoal, eu sou o Wilker e esse é o seu canal É Top Saber, onde a gente fala sobre tudo que realmente é top saber, desde o mercado de criptomoedas convencional, informações adicionais, passo a passo, tudo que você deixa nos comentários aí, a gente está trazendo para você o quanto antes possível. Nós estamos aqui no portal etopsaber.com, a gente tem várias publicações aqui importantes, top, que são top saber, e você pode estar acessando aí para estar por dentro disso tudo. E também participe das nossas redes sociais, do nosso Telegram, a gente está sempre batendo um papo mais próximo lá. Mas bom, nesse vídeo nós vamos abordar justamente esse assunto, né? O motivo, né, que o sistema está causando, está falando tanto, né? Você liga a televisão, enfim, canal X falando sobre o monstrinho 19, canal Y, noticiário, tudo que você vê agora é só sobre isso, né? Por que que eles estão causando, falando tanto sobre isso, de certa forma causando medo na população global, né? Então vamos entender um pouco disso aí. Vamos falar sobre o motivo, sobre a estratégia utilizada e a execução, né? Então vamos entender tudo sobre isso. Bom, aqui nós estamos acessando o worldmeter.info. Aqui tem várias cotações, né? Várias informações do que está acontecendo em tempo real, mas nesse caso aqui sobre o monstrinho 19, né? E hoje nós vemos aqui que já tem 3,5 milhões de casos e 249 mil mortos, né, devido a isso aí. Tem toda uma contagem aqui, você pode seguir ou não, mas até que ponto esses dados são verdadeiros, né, são 100% concretos? Será que todas essas pessoas realmente, né, passaram dessa para uma melhor devido a esse vírus, né? Ou se foi só por causa desse vírus, ou se teve uma influência de uma outra doença, enfim. A gente não sabe exatamente, e aqui o que eles estão fazendo, você vê no caso aqui os Estados Unidos, já está liderando aqui com 68 mil mortos, né? 1,1 milhão de casos aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que entender isso aí, como que é feito essa contagem, né? E a gente vai analisar. Eu fui atrás de informações, enfim, aqui eu fiz os meus estudos, estou trazendo aqui alguns dados para vocês, algumas fontes. Você deve mesmo analisar, né, fazer o seu próprio estudo, ver, o Wilker ele errou nisso aqui, ou ele está certo, ou enfim, o estudo que ele levantou, enfim. Basicamente você ter essas informações e levantar a curiosidade de procurar em adicional e fazer o levantamento, e assim a gente consegue reunir uma quantidade de informações maior, né? Informações claras, né? Porque o que a mídia passa pra gente, a gente percebe que realmente é lavado, né? É manipulado. Então, quando a gente vê, né, os dados, quando a gente observa o que qual é o óbito, né, que é contado como Covid, como monstrinho 19, e qual não é, a gente começa a levantar questões, né, a questionar todos esses números aqui de mortos. Porque aqui eu encontrei essa informação do CDC, né, que é o órgão dos Estados Unidos que faz o controle disso aí. Você tem até algumas informações aqui, onde, vamos lá, o CVC, que
significa da Center for Disease Control and Prevention, que é o Centro de Prevenção de Doenças, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né? Então, esse é o órgão nos Estados Unidos que faz esse controle aí. E aqui a gente tem esse guidance, essa diretriz aqui, mostrando sobre como deve ser feito o preenchimento do certificado de óbito, né? Ou no caso da declaração de óbito de uma pessoa que pode ter morrido, né, pode ter passado dessa para melhor por Covid-19, confirmado ou só suspeita. Então aqui você tem essa informação, como é feito o preenchimento aqui e tal, né? Então aqui tem o caso da morte, o caso ou o que pode ter gerado e a resolução aqui, enfim, da morte desse indivíduo. Mas o que é interessante é que quando você analisa, você lê essas informações aqui, olha só, aqui fala que é importante enfatizar que o monstrinho 19 deve ser reportado no certificado de morte para todos aqueles que têm, né, histórico de doença respiratória, que eles possam acreditar, né, que o monstrinho 19 pode ser o caso ou que contribuiu para a morte desse indivíduo, né? Então, resumindo aqui, é o seguinte: se você acha, né, você doutor, acha que esse fulano morreu por causa do monstrinho 19, já pode colocar lá que está tudo certo, né? Você não precisa nem de ter uma confirmação, basta ter a suspeita que está tudo certo. Coloca lá monstrinho 19 no certificado de óbito e passa para frente, passa para os dados aí e deixa todo mundo saber essa informação aí. Então aqui está dizendo que se o indivíduo tem problema respiratório, né? Tem um histórico de problema respiratório, ou morreu por talvez ter sido infectado com o monstrinho 19, já pode passar como monstrinho 19. Ou se o caso realmente foi confirmado de monstrinho 19, eles colocam isso aí. Então, existe assim uma grande possibilidade de pessoas que talvez nem tiveram contato com esse vírus, que foi classificado como ter sido a óbito por isso aí. Então a gente começa dessa forma a questionar, né, esses dados, como eu disse. E aí, né, claro, a curiosidade não parou por aqui. Eu falei, poxa, então como é feito a classificação aqui no Brasil, né? Porque a gente já está chegando aí no ranking, né? Liderando aí também, já estamos aí no top 10. Esse aqui é o pior ranking que poderia existir, né? Mas, enfim, o que eu cheguei à conclusão é que o Brasil, a orientação do Brasil aqui, não é muito diferente, né? Basicamente, eles estão fazendo basicamente da mesma forma, né? Se a pessoa, né, esse indivíduo que veio a falecer tem problema ou tem histórico de problema respiratório, qualquer coisa do tipo, ele pode ser classificado como, né, na sua declaração de óbito, né, no seu DO, como que ele veio a óbito devido ao monstrinho 19. Então aqui nós temos a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que fala um pouco sobre isso aí, descreve aí como deve ser feito esse preenchimento aí, né? Então, aqui fala um pouco sobre isso e aqui mostra, né, tem um exemplo de como deve ser feito o preenchimento desse DO nesse caso. Então, no anexo 1, no caso eu abri aqui o anexo 1 e olha só o que a gente tem aqui. Você pode estar lendo todas essas informações aí, sugiro fortemente que você não... o Wilker falou, tá falado. Não. Venha e faça os seus estudos, né? a sua observação. Então aqui nós temos essa declaração de óbito, né? Onde mostra como deve ser feito o preenchimento e tal. Mas o que é interessante é quando eles começam a falar, né, sobre como deve ser feito o preenchimento em caso do monstrinho 19, né? Então, todos os óbitos confirmados por monstrinho 19 devem ser classificados com o CID, né? Esse CID aqui. E aqui você tem, olha só, o exemplo de como deve ser preenchido, né? Então, no caso aqui, a pessoa tem uma doença respiratória aguda, coloca aqui que ele foi diagnosticado com isso aí nos últimos dias, nos últimos 4 dias, porém veio a falecer devido ao Covid-19, né? Ou no caso devido ao monstrinho 19 aqui. Então, especifica algumas doenças crônicas que ele possivelmente tem, mas você vê que o monstrinho 19 ainda continua aqui. E aqui é a parte que mais me deixou assim, de boca aberta, porque devido a muitos óbitos ocorreram em população acima de 60 anos, população de risco, e em portadores de doenças crônicas, orientamos que essas doenças sejam
mencionadas na parte 2 do bloco V. Então, basicamente é o seguinte: se a pessoa veio a falecer por causa do monstrinho 19 ou não, né, se foi confirmado ou não, portanto que a pessoa tenha mais de 60 anos ou tenha aí um histórico de doença respiratória, o monstrinho 19 tem que constar lá, né? Então a gente vê que não são números reais, são números inflados, né? Então esses números aqui, é claro que, enfim, mortes, cada morte em si é trágica, é triste e tudo mais, mas esses números aqui possivelmente são pessoas que morreram, mas não necessariamente todas essas pessoas morreram por causa desse monstrinho 19, né? E aí é onde tudo começa a fazer mais sentido, né? Que onde começa a entrar a estratégia do sistema, né? Para a implementação, para que eles possam trazer algo novo, algo diferente, até porque o sistema monetário global hoje perdeu toda a credibilidade, né? Então, e também está desatualizado. Então, a gente começa a partir para uma nova implementação, né? Uma implementação digital. Eu até gravei um vídeo, falei sobre isso algumas semanas atrás, onde eu falei que o dólar poderia cair. E agora a gente vê a China tomando partida nisso aí e implementando, né? Já testando a sua própria moeda virtual, né? Em pleno monstrinho 19, em plena crise aí, eles lá na China tá tudo de boa já testando a sua nova moeda virtual que, por incrível que pareça, vai fazer frente com os Estados Unidos sendo uma alternativa, né? Então, sendo alternativa ao dólar, né? Então a gente tem isso aí, que é aquilo que eu estava falando justamente nesse vídeo aqui, ó. Meu computador tá super lento, eu acho que na segunda ele ainda acha que é domingo, né? Mas beleza. Mas vamos lá. Quando a gente observa, por exemplo, aqui outras informações, outras estatísticas, a gente vê que a quantidade de mortos, né, de pessoas que vêm a óbito, supostamente pelo monstrinho 19, nem é tão assustadora assim, porque aqui esses dados, aqui essa informação de 249 mil mortos são essas mortes são mortes mundial, né? Desde que isso aconteceu, desde que isso veio a acontecer. Se a gente analisar aqui embaixo, então aqui a gente vê alguns dados, né? De pessoas que morreram, por exemplo, com infecção da HIV, da HIV, né? Então são 41 milhões de pessoas, né? Então a gente tem essas informações aí para você ver aqui, olha a quantidade de pessoas que morreram por causa de fumar cigarros, né? Então, 1,7 milhão de pessoas. Então, tem o cigarro em si, que é legal, que você pode ir lá no mercado do seu Zé e comprar, mata muito mais do que a informação disponibilizada aqui em relação ao monstrinho 19. Então, tudo isso que eles estão fazendo, né? A mídia tem 50 pessoas morreram hoje aqui no Brasil devido a isso aí. Né? Você vê isso aí direto nas mídias, você vê isso, liga a televisão, você vê isso aí. O que eles estão fazendo é amedrontando as pessoas para manter elas ignorantes aos fatos, né, que estão acontecendo. Então, o que eles falam? Fica em casa, né, para passar tudo isso aí, e você que tem o costume de ter aquela vida corrida, acorda cedo, vai trabalhar, enfim, faz todos os seus afazeres, agora é obrigado a ficar em casa, fica ali naquela agonia, estressado, né? Quando você está estressado, você tem uma dificuldade maior de raciocinar, você se torna mais, a pessoa se torna mais vulnerável, né? Mais fácil de iludir, digamos assim. Então, tem tudo isso aí, essas informações, essas faltas de informações concretas, que está tudo lidando, está tudo levando para a implementação, para a execução, né? Que é a implementação de algo novo. Então, o porquê que isso é importante? Porque eles não vão, as pessoas não vão simplesmente querer aderir a algo novo, mas quando as pessoas estão em estado de choque, estão em estado de euforia, né, de medo, é mais fácil, eles falam, olha, essa aqui é a solução, e todo mundo vinha abraçar, achando que realmente é a solução. Mas aqui a gente tem a China emitindo, né, já testando a sua ERMB, que é a sua RMBE,
que no caso é o seu dinheiro virtual, né? O seu dinheiro eletrônico, o RMB eletrônico. E já está sendo testado em algumas cidades, já em preparamento para os Jogos Olímpicos de 2022. Já tem, nós falamos como já tem alguns grandes nomes já testando essa tecnologia na China, como McDonald's, por exemplo, Starbucks, Subway, tudo testando isso aí. A gente falou sobre isso recentemente, aqui a gente tem informações atualizadas de que a Starbucks desde então negou qualquer tipo de envolvimento, né? Mas ela fez isso aí também com a Becht, né? E depois falou lá que tinha algum tipo de vínculo, enfim. Acredito que a Starbucks é mais resguardada, ela gosta da sua privacidade, né? Convenhamos, todo mundo gosta da sua privacidade. E é aonde que tudo começa a ficar mais preocupante, porque após tudo isso aqui que a gente está vivendo agora em 2020, vai ter a gente pode ver a implementação de algo, molhar a garganta, né? Algo completamente diferente que vai realmente tirar a nossa privacidade, porque a gente tendo um dinheiro virtual, né, da China, né, aquele pessoal lá que tem a sua forma de pensar, né, e quando a gente tem essas informações digital, é mais fácil de rastrear. Então sim, o Bitcoin é uma ótima tecnologia, traz a liberdade para o povo, mas quando o governo começa a pegar essa tecnologia e implementar trazer a usabilidade dentro do sistema, a gente começa a nos tornar maiores escravos do sistema, porque a partir desse momento a gente vê que, então o dinheiro já é digital, então agora vai ser tudo digital, a sua identidade digital vai ser tudo no chip. E uma vez que você tem esse chip implementado, ele sabe onde você está. E não me entenda mal, faça os seus estudos, eles já usam essa tecnologia no exército americano, né? Então, uma vez que esse chip está implementado, eles sabem onde que a população daquele país gosta de ir, o que eles gostam de fazer, com o que eles gostam de gastar, né? Onde aquele indivíduo gosta de ir, né? Se ele está sentindo dor, se ele está sentindo prazer, né? Então esse chip consegue captar tudo isso aí. E a partir desse momento a gente pode dizer adeus à nossa privacidade, né? Vai estar tudo disponível para os órgãos governamentais que querem aí nos manipular. Então ainda há tempo, né? Ainda há tempo para a gente, enfim, acordar para tudo isso aí. É claro que não estou aqui para falar que não é nada sério, nada do tipo. Não, na verdade eu vejo como uma doença, né? Toda doença tem os seus riscos, né? Tem aquelas coisas negativas, né? É uma doença respiratória que, enfim, faz a pessoa ficar sem ar. Então isso é triste, isso é terrível. Mas o que eu quero dizer aqui é que tem muito mais pessoas morrendo ao redor do mundo por outros motivos do que o próprio Monstrinho 19. Mas por algum motivo as mídias dão um foco nisso aí para fazer a gente ficar com medo, para deixar a gente trancado em casa. O que eles querem fazer, eu não posso afirmar, eu não posso dizer, é isso, aquilo. Mas eu posso trazer esse vídeo para você com essas informações, para você fazer o seu estudo, levantar suas pesquisas e a partir daí formar a sua própria opinião e deixar na seção de comentários. E aqui, como eu disse, a desdolarização, né? Será que vem pelo Bitcoin ou vem pela China? Eu até citei isso aqui nesse vídeo, um vídeo já um tanto antigo aí. E a gente começa a ver a China fazendo frente com o dólar para trazer essa desdolarização. Então os Estados Unidos vai levantar uma sanção contra a Rússia, por exemplo. Então a Rússia fica impossibilitada de negociar com o resto do mundo, né? Porque todo mundo utiliza dólar. Agora já não vai ser mais assim. Eu não posso usar o dólar? Então eu vou usar a moeda da China, né? O RMB. Né? Então diminui a força dos Estados Unidos, traz uma alternativa para o dólar. E dessa forma, enfim, né, a gente pode ver uma depreciação, a gente tem percebido uma estabilidade na moeda chinesa, então eles vão começar a fazer frente, isso aí pode gerar guerras, enfim, em guerra a gente já está, né, guerra biológica, mas, enfim, o futuro é incerto e a gente tem mesmo que se precaver. Deixa a sua opinião na seção de comentários, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas são várias informações aí e, enfim... Muito obrigado a você que assistiu até o final, venho juntando essas informações para trazer isso de forma mais clara, mais tranquila possível para você. Espero que eu tenha conseguido
atingir essa meta, trazer isso aí de forma que você venha entender, formar sua opinião e compartilhar com a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, seu compartilhamento é muito importante. Deixe na seção de comentários, eu quero saber a sua opinião, o que você acha em relação a tudo isso aí, né? E enfim, muito obrigado mesmo ao suporte. Você que é um brother, uma sister, está deixando o like aí, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E muito obrigado também você que já é um brother, uma sister e vem oferecendo esse suporte aí já há bons anos aí. Com isso dito, não deixe de apertar play no próximo vídeo. Nos vemos, um forte abraço. Tchau, tchau.